todas as criaturas, Deus fez um mundo tão bom. Fez o irmão Sol e a irmã Lua. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Quero chamar a todos de irmãos, pois tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Quero chamar a todos de irmãos, pois tudo que Deus fez é bom. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado sejas, meu Senhor, pela agrofloresta. Agrofloresta, para muitos um tema novo, mas para outros uma prática já de muito tempo, uma prática secular. É sobre a agrofloresta que nós vamos hoje falar, uma alternativa para esses nossos tempos, esse tempo de emergência climática, onde é tão necessário pensarmos formas de cultivo em harmonia com toda a criação. Façamos então a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de Tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza da Tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, Teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos. Dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Para falar conosco sobre agrofloresta, hoje temos a participação do Diogo. Ele é da região de Bauru, no interior de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Diogo. Saudações a todos e todas. Meu nome é Ângelo Diogo Mazin. Sou agricultor, agrofloresteiro, ou seja, trabalho com sistemas agroflorestais, principalmente com os agricultores e agricultoras familiares e especificamente com o público assentado dos projetos de assentamento da reforma agrária. E atualmente estou trabalhando num projeto entre a Universidade Federal de São Carlos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com um projeto de extensão rural que visa promover a transição agroecológica e agroflorestal nas áreas de assentamento
do estado de São Paulo e especificamente da região de Bauru. E hoje aqui a gente gostaria de trazer alguns elementos sobre o significado e a importância dos sistemas agroflorestais. Bem, o que é o sistema agroflorestal? O sistema agroflorestal, de maneira resumida, é uma forma de agricultura que desenvolve uma produção agrícola e pecuária consorciada com florestas, com árvores, né? A gente diz que nós, agrofloresteiros e agrofloresteiras, afirmamos que a agricultura de agrofloresta é uma agricultura ancestral, é uma agricultura que os povos que viviam nesse território, por exemplo, que hoje nós chamamos de Brasil, desenvolviam há mais de 500 anos atrás. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, uma das primeiras questões que eles disseram era que, na carta de Pedro Vaz de Caminha, afirma isso daí, era que os habitantes que aqui viviam não praticavam agricultura, o que é um enorme equívoco por parte dos invasores portugueses, né? Sim, os povos que viviam aqui praticavam uma agricultura onde a produtividade era superior, por exemplo, do que a agricultura europeia naquele período. A questão da dificuldade que os colonizadores, invasores enfrentavam era que a forma de agricultura que era desenvolvida aqui nesse território que hoje nós chamamos de Brasil era uma agricultura em outros parâmetros, era uma agricultura agroflorestal. Então, o primeiro elemento da agrofloresta da agricultura de agrofloresta é que ela é uma agricultura uma agricultura ancestral, ou seja, que busca trazer as práticas e técnicas dos povos originários para a produção de alimentos. Um segundo elemento que faz parte do sistema agroflorestal é analisar, né, aquilo que nós chamamos de terra, mas que na verdade deveria ser chamado de solo, como uma casa, como uma moradia de milhões, de milhares de seres vivos. É bem sabido que 25% de toda a vida no planeta vive no solo. Nós não somos os únicos seres vivos no planeta. Existem outras centenas e milhares de seres vivos no planeta. E 25% deles vive no solo. E a existência desses seres vivos no solo é que produz a fertilidade natural do solo. Claro que a agricultura predativa do agronegócio, da Revolução Verde, né, a forma como eles fazem a agricultura destrói esses seres vivos, né, matam esses seres vivos do solo. E aí, portanto, é necessário uma agricultura de fertilidade artificial. Então, a agrofloresta segue uma série de princípios, como, por exemplo, o manejo, a produção de matéria orgânica, a poda das árvores, né? Vê as raízes como um sistema complexo que gera seivas e cria vida, enfim. A função da agrofloresta é retomar, recriar, ou melhor, né, criar as condições de moradia de casa para que esses seres vivos se reproduzam no solo. E a reprodução desses seres vivos no solo tem como resultado uma fertilidade natural do solo, né? A existência desses milhões de seres vivos no solo produz uma fertilidade natural e, portanto, dispensa a necessidade de uma fertilidade artificial através dos adubos manipulados químico, né, e artificial. Então a gente costuma dizer que, antes de mais nada, o agrofloresteiro é um agricultor, mas o agrofloresteiro é um pecuarista, porque ele é um criador desses milhões, dessas milhares de seres vivos que habitam no solo e, portanto, criam essa fertilidade natural do solo.
A agricultura de agrofloresta é uma agricultura que acelera a regeneração natural do solo. Por quê? Porque é uma agricultura que visa sempre manter o solo coberto, com folhas, com galhos, com troncos e assim por diante. Então, uma das, digamos assim, das funções da árvore no sistema agroflorestal é a gente realizar o manejo, realizar podas, realizar cortes. Ninguém vai lá e vai cortar uma árvore, né? A gente vai manejar uma árvore, vai fazer determinadas podas que inclusive incentiva a árvore a crescer, a buscar mais luz, a formar mais galhos e assim por diante. E toda essa matéria orgânica produzida pela árvore através das podas, a gente utiliza para cobrir o solo. A cobertura de solo tem várias vantagens. Primeiro, mantém o solo sempre fofinho, né? Descompactado, porque não tem ação direta do vento, da luz, né? Do sol e muito menos da chuva, né? Imagina um pingo d'água descendo lá, né? 3.000, 4.000 metros de altura e atinge o solo, né? Diretamente. O impacto que isso causa no solo. Então, e se está coberto com galhos, com troncos, com folhas, com palhadas, você tem sempre um solo mais descompactado, mais fofinho. Uma outra vantagem da cobertura do solo, que é um dos princípios da agrofloresta, é que você tem, você sempre mantém o solo úmido, né? A retenção de água no solo é maior. Nós já fizemos um experimento sobre isso, né? Então, antes, se você precisava, por exemplo, de 10 litros d'água para manter o solo, 1 metro quadrado de solo úmido num sistema tradicional, no sistema agroflorestal você utiliza 4 litros d'água, 5 litros d'água para manter o solo numa condição de umidade suficiente para a produção de alimentos. Então, a árvore, ela no sistema, né, ela produz uma série de benefícios, além do que o poder das raízes da árvore, né, que chega num lugar, em lugares, né, de profundidade, onde a raiz do alface, onde a raiz da rúcula, da berinjela, do tomate não consegue acessar. Então essa árvore consegue acessar determinados nutrientes que estão lá no subsolo, e quando ela puxa isso para ela ocorre um fenômeno quase milagroso, né? Porque ela distribui esses micro e macronutrientes para quem está ao lado dela. É uma generosidade tamanha que não existe outra entre os seres vivos da natureza. Ao contrário do que a gente imagina que na agricultura se produz concorrência, as plantas estão em concorrência, isso não é verdade. As plantas na agricultura elas tendem a estar em harmonia quando elas estão num processo de diversidade. Então, a diversidade é um outro princípio importante da agrofloresta. Nos sistemas agroflorestais, nós não temos um canteiro de alface, um canteiro de rúcula e um canteiro de berinjela e etc., mas sim visa consorciar as plantas, né, das suas diferentes funções, dos seus diferentes estratos, das suas diferentes necessidades, e isso faz com que elas se protejam, se entreajudem e assim por diante. E por fim, nesse curto espaço de tempo que nós temos para falar de agrofloresta, é importante afirmar mais duas questões fundamentais. Primeiro, a produção agroflorestal é uma produção que visa produzir alimentos. Nós queremos produzir alimentos e não commodities. Então tem como base a produção de comida. E a gente sabe o tanto que a humanidade sofre com a falta de comida, né? A gente tem cada vez se alimentado de alimentos pobres, né? Ultraprocessados. Então é uma agricultura que quer recuperar o sabor dos alimentos, e isso se dá através da produção de alimentos. E por fim, é uma agricultura que não utiliza nenhum tipo de agrotóxicos, e a gente sabe os malefícios do agrotóxico para a saúde humana. Então, de maneira rápida e muito objetiva, nós gostaríamos de trazer alguns princípios dos sistemas agroflorestais para que a gente desperte uma curiosidade e, oxalá,
a gente possa pesquisar mais a fundo sobre o que é agrofloresta. Muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço a todos e todas. Ecologia integral é um grito de esperança, de alerta e compromisso por uma nova aliança. Mas o homem na ganância perde a compreensão. Ele explora sem limites, não respeita a criação. Por isso estamos aqui, reunidos com nossos irmãos, para celebrar e louvar a beleza da criação. Para celebrar e louvar a beleza da criação. Produzir no sistema agroflorestais é uma herança dos nossos povos ancestrais, povos indígenas e povos africanos. A natureza sempre foi e será a nossa grande aliada para enfrentar a crise climática no mundo inteiro. Em 2013, nós realizamos várias caravanas em todos os territórios e uma culminância com o Encontro Nacional de Agroecologia em Juazeiro. Este encontro mostrou para a gente a grandeza que tem nos nossos territórios a produção sem veneno em parceria com a natureza. Em 2024, nós realizamos na Zona da Mata 2 grandes caravanas. Caravana da Agroecologia, Caravana da Quilombola, visitando todos esses sistemas agroflorestais e partilhando a sabedoria do nosso povo, o conhecimento do nosso povo em produzir em parceria com a natureza. Louvado seja meu Senhor pela agrofloresta. Olho a natureza e vejo como é lindo o que Deus criou. Rios, cachoeiras, árvores que formam verde natural. Nas lindas manhãs a gota de orvalho vejo gotejar. O vento soprando, pássaros cantando, lindo entoar. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda cada vez mais a sabedoria para vivermos em harmonia com toda a criação. Pois, como diz o lema da campanha da fraternidade deste ano, Deus viu que tudo era muito bom. No início tudo era muito bom e a nossa ganância quebrou a harmonia da criação. E nós precisamos buscar alternativas para que esta harmonia seja restituída, que nós saibamos viver, buscar estilos de vida que agridam menos a natureza, que sejam de fato construídos em harmonia com todo ser criado. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado.